Oi, gente, boa noite. Salve Maria. Vou esperar um pouquinho para notificar as pessoas, mas não vou esperar muito. Só um instantinho, vou terminando de organizar aqui. Já começa. Hoje o dia aqui foi um pouquinho cucu. Hoje o dia aqui foi um pouquinho corrido. Não consegui preparar nada durante o dia. E agora pro finalzinho, começo da noite. Maia, oi Maia. Agora no começo da noite que eu consegui dar uma preparada. Então eu peço perdão se eu não consegui responder tão bem alguns questionamentos que me foram colocados, porque eu não tive tanto tempo de pesquisar como eu gostaria algumas coisas. Porque como é um assunto que a gente trata assim mais profundamente uma vez no ano, e minha cabeça ainda tá um pouquinho ruim, a memorização de poesia não tá fazendo tanto efeito ainda, tô meio devagar, eu vou esquecendo, mas eu pretendo essa semana pegar para ler bem melhor os materiais para poder tratar melhor com as crianças. Bom, eu não vou me estender muito aqui agora. Se vocês quiserem chamar alguém para assistir essa live, para a gente partilhar aqui um pouco, por favor, compartilhem nos grupos também. Eu não tive tempo de avisar grupo nenhum agora à noite, de relembrar as pessoas. Mas eu pretendo, se a memória do meu celular deixar, salvar essa live e colocar no nosso canal no YouTube. Eu vou começar, eu tentei fazer aqui um roteirinho. E eu vou começar com uma pergunta que me fizeram, e foi exatamente essa, não foi por essa pergunta, mas foi por esse motivo que eu resolvi fazer essa live dessa forma hoje. Uma moça me perguntou como começar o advento do zero, né? Então eu vou começar falando para vocês que nós aqui, sem conhecer, né, sem nunca ter feito nada, como é que eu começo do zero? Conosco aqui foi assim, né? Acho que há 2 anos atrás, nós nunca tínhamos vivido o advento dessa forma, né? Eu nem conhecia direito essas práticas. Então, eu fui pesquisar em sites de famílias americanas, brasileiras, e comecei a conhecer a árvore de Jessé, a coroa do advento, ainda que eu já tivesse visto na missa, mas eu achava que era uma coisa só da igreja, né? Eu não conseguia entender a igreja doméstica. Então eu fui pesquisar, porque eu via as famílias católicas falando disso, e eu fui pesquisar nos sites, nos perfis das pessoas, e fui conhecendo. E na época, acho que o Bento tinha uns 2 anos, o João tinha 1 aninho, uma coisa assim. E eu resolvi fazer muito em cima da hora. Eu fiz como eu pude e eu fui aplicando com eles. Eles eram muito pequenos, mas assim, era mais pra mim do que pra eles. E eu fui fazendo e fui percebendo como é que eles iam interagindo. E durante aquele ano, eu fui começando a fazer um pouco mais de atividades relacionadas à fé com eles e fui vendo como eles reagiam, com que tipo de atividade. E daí, no advento do ano passado, faz pouco tempo assim, no advento do ano passado, boa noite, no advento do ano passado, as coisas realmente aconteceram aqui em casa, né? Então, eu vim aqui, eu decidi fazer essa live dessa forma, mas para fazer com vocês o que eu busquei no site, né, nos blogs, nos perfis das outras famílias, para partilhar com vocês como eu fiz aqui em casa, como funcionou, como eu farei esse ano, por que eu farei esse ano. E dar as dicas para vocês que, da minha opinião, do que eu percebi, das reflexões que eu fiz, e o que puder, né, um pouquinho que puder ajudar a uma pessoa que seja, já está maravilhoso.
porque comigo foi assim. Há 2 anos atrás eu achei conteúdos que me ajudaram muito e que me fizeram chegar aqui hoje. Ainda tem muito pela frente, mas já é um ótimo passo, tá? Então foi isso, né? Como viver do zero? Ir atrás. Eu fui atrás, eu descobri que existia. É o primeiro passo, a gente descobre que existe. E daí a gente vai atrás. A gente busca informação em lugares que a gente vê que são pessoas boas, pessoas que tentam viver realmente aquilo. Eu lembro na época, eu acho que foi no blog da Luciana Lachan. Gente, eu sempre confundo sobre o nome dela, ela que me perdoe. Lachance. Eu acho que é Lachance. Foi no blog dela, eu vi várias coisas legais. Eu vi também a Valesca falando várias coisas legais. A Camila me ajudou bastante. E foi assim que eu comecei. E também naquele blog americano, Shower of Roses. Maravilhoso também. Eu sou péssimas com nomes, então depois eu coloco nos stories pra vocês, me lembrem, por favor. E foi isso, né? Então, eu resolvi, ano passado, depois que eu já tinha feito essa pesquisa no ano retrasado, meio em cima da hora, aplicado meio em cima da hora com as crianças. Ano passado eu resolvi me antecipar um pouquinho. E foi inclusive nesse período que a gente começou aqui. Isso, Shower of Roses, isso mesmo. Obrigada, Paola. Ano passado eu resolvi me antecipar um pouquinho e estruturei uma coisa um pouquinho melhor. E daí foi até aí que eu comecei o nosso perfil aqui, né, disponibilizando esses conteúdos. Comecei disponibilizando conteúdo pro Dia de Todos os Santos que eu fiz pros meus filhos, disponibilizei. E também esse conteúdo do Advento. Esse conteúdo eu vou disponibilizar para vocês de novo, tá? Eu vou ver se eu consigo colocá-lo lá no site novamente. Vou repostar lá no grupo do Telegram. Quem não participa, entre no nosso grupo do Telegram, tá aí o link na bio. E vou colocar depois, fazer uma mensagem dizendo pro pessoal onde é que tá, onde é que eu coloquei. Eu fiz 2 cadernos. Eu fiz um caderno que era o calendário do Advento dos pais, que as informações aqui são um pouquinho diferentes. As informações aqui são em textos um pouquinho maiores, explicando alguns fatos até históricos, para os pais entenderem melhor, que foi o que eu usei para mim, para que eu entendesse. Porque depois que eu entendo, eu aplico com as crianças, né? Eu não aplico com as crianças os materiais que eu ofereço para vocês, lendo com as crianças os materiais, né? Eu coloco assim, porque eu sei que as pessoas que vão utilizar nem sempre leram e fizeram a pesquisa, mas eu não utilizo dessa forma. Eu leio, eu aprendo, e quando eles fazem um exercício de escrita, durante esse exercício, durante alguma possibilidade do dia, eu vou inserindo aquilo que eu aprendi para as crianças. Então, eu fiz esse material dessa forma, para os pais, para que os pais aprendessem, para que depois os pais passassem para os filhos. Mas existem famílias com filhos maiores, e daí esses filhos maiores teriam o caderno deles, né, com informações semelhantes, não são completas como a dos pais, são informações um pouco menores, mas informações igualmente relevantes para as crianças, né? Então, a primeira coisa, o que é o Advento? E isso tem nos 2 cadernos, eu vou acompanhando aqui nos cadernos com vocês. Tem nos 2. O que é o Advento? Porque não tem como a gente entender tudo que acontece dentro dele se a gente não entende o que ele é, né? Para nós, na Igreja Católica, o Advento é um tempo litúrgico. Ele é o tempo litúrgico que inicia um novo calendário. É o nosso, como diz meu pai, é o ano novo católico, né? É quando começa um novo calendário litúrgico para nós. Então, sempre no primeiro domingo, depois do último... Quer ver? Primeiro domingo, depois do último domingo de novembro. Então, o primeiro domingo de dezembro, né? Começa o tempo litúrgico católico. Esse ano, o tempo litúrgico católico vai começar dia 1º de dezembro. Então, aí eu coloquei aqui as informações da cor litúrgica, do que é o Advento, expliquei a diferença, porque tanto na Quaresma quanto no Advento, a cor litúrgica é o roxo.
né? Mas o sentido e a observância é um pouco diferente, porque enquanto na quaresma é mais focado para a questão de penitência, no advento é mais na questão de vigília, de espera. As vigílias da quaresma são vigílias penitenciais, a do advento é na questão de espera, né? No Caderno dos Pais, eu explico melhor a divisão do advento, que ele é dividido liturgicamente de acordo com a liturgia da palavra, dá para perceber essa diferença, em duas partes, né? Da parte de caráter escatológico, que fala do fim dos tempos, e da parte da vinda da encarnação de Cristo, que é como se fosse a Semana Santa, né? Semana do Natal, que é aquele período do dia 17 ao dia 24 de dezembro. Isso dá pra gente perceber na liturgia. Isso tem também no caderninho que eu vou disponibilizar para vocês vão conseguir ler e entender melhor, tá? Eu vou falar aqui mais rápido. Tá. E daí a gente se depara com outra pergunta que eu sempre recebo aqui, que é: e o Papai Noel? Né? E o Papai Noel? Como é que a gente faz com o bendito do Papai Noel? Eu tive a mesma dúvida. A gente morava num prédio e o prédio enfeita tudo, põe Papai Noel, E eu tive a mesma dúvida. O que é que eu vou fazer? Né? E da mesma forma, como eu falei pra vocês quando eu sugeri que vocês fizessem o Tríduo da Eternidade aí na casa de vocês. Inclusive, eu tinha ficado de fazer um vídeo reexplicando, colocando no YouTube, mas não deu tempo. Como passou, deixei pra fazer depois. Da mesma forma como eu falei do Tríduo da Eternidade, acontece nessa questão do Natal, né? A gente tem, nesses casos, quando existe alguma coisa da sociedade que deturpa o sentido, o caráter verdadeiro, o sentido religioso da coisa, põe um negócio consumista, mundano, macabro, demoníaco. Quando existem essas coisas, a gente tem opções, né? A gente tem a opção de falar assim: não, abomino isso aí, deixa isso pra lá, vamos excluir da vida, fecha os olhos da criança e vamos embora. E a gente tem a opção de fazer o que a igreja sempre fez, né? Que é pegar esse tipo de manifestação. Isso não tô entrando em detalhes se tem raiz católica, se já foi feito, não tô falando de agora. Pegar essas manifestações, né? E ressignificar diante dos olhos da criança com um olhar cristão. É o que eu sempre tento fazer aqui em casa com as crianças, com qualquer coisa que aparece que eu acho meio esquisita. Eu tento olhar para aquilo e pensar: o que um cristão olha quando vê isso? Né? Até uma abominação, um pecado terrível, uma coisa terrível. Se a gente parar e pensar como um cristão deve olhar para isso, a gente consegue entender coisas muito mais profundas do que aquela superfície que a gente vê. Então, assim, a minha opinião é que nós não podemos fechar os olhos dos nossos filhos para o que acontece fora. Mas nós também não podemos alimentar mentiras neles. Então, assim, então não vou contar, eu vou contar que Papai Noel não existe? Não é dessa forma. Pelo menos eu acredito que não. Nós vamos mostrar para eles a pessoa por detrás de Papai Noel. Foi o que eu fiz aqui, né? E isso em tantas outras coisas. Então aqui, como é que a gente faz? Quem é Papai Noel? É São Nicolau. Papai Noel é São Nicolau. É São Nicolau. São Nicolau tem várias lendas de São Nicolau envolvendo crianças. Inclusive, o meu esposo tá traduzindo um textinho contando algumas lendas de São Nicolau que a gente encontrou. Se der tempo dele terminar de traduzir, a gente vai ver para colocar lá no site. Tem várias lendas envolvendo São Nicolau e que fazem a ponte. Eu não tive tempo de pesquisar direitinho se existe algum elo aí. Eu realmente não deu tempo hoje, né, de fazer isso. Se existe algum elo dessas lendas de São Nicolau, em que momento que isso aconteceu, o que virou Papai Noel. Eu não consegui procurar isso, mas eu estou partilhando com vocês o que eu faço aqui em casa. O Papai Noel tá aí, as crianças vão sair nas ruas, mesmo as que fazem homeschool não ficam presas em casa. O homeschool não é uma bolha, né? Elas vão ver o Papai Noel. Outras crianças que vão conversar com elas, em qualquer lugar que elas estejam, falarão de Papai Noel.
falarão de presentes, entre outras coisas. E daí a gente tem a opção de deixar nossos filhos alheios a isso. Não sei o que é, vai ficar que nem bobo. E eles vão crescer. E um dia eles vão achar estranho, porque é que meu pai e minha mãe não falaram. Isso está acontecendo, é a realidade. Ou a gente tem a opção de ensinar os nossos filhos desde pequenos a enxergar as coisas certas. Aqui a gente faz isso. Então eu falei para os meninos, isso há acho que 2 anos atrás, que Papai Noel era São Nicolau. Contei umas lendas de São Nicolau, contei a lenda das meninas que não tinham dote. Eu acho que na época que eu tinha lido é que elas seriam... O pai daria as meninas para prostituição, alguma coisa assim. E São Nicolau ficou sabendo disso. Ele tinha posses, já tinha dado bastante, mas ele tinha posses. E ele foi lá, colocou dinheiro em saquinhos e jogou o dinheiro pela janela. E daí começou essa questão de presentear. E daí eu lembro que eu fazia maior suspense com as crianças, né? Eu falava assim para as crianças: meninos, a gente sabe a identidade secreta do Papai Noel. Nossa, é São Nicolau. E eu fazia esse suspense com eles. Eu falava assim: nossa, mas as pessoas não sabem, a gente precisa contar. É um segredo muito precioso. E eles ficavam achando aquilo o máximo, né? Que, nossa, eu sei quem é aquele moço ali, todo mundo chama de Papai Noel, mas o nome é São Nicolau. Então, era muito legal, assim, eles ficavam... E eu lembro a primeira vez que a gente desceu no prédio e tinha lá o Papai Noel, e daí alguém falou pra eles: é o Papai Noel. Eles: eu sei quem é esse moço, é São Nicolau. O Bento todo, né, ele é acesinho, é São Nicolau. Esse é São Nicolau. Então, assim, eu faço isso a respeito do Papai Noel. Ah, mas e dia 25? Dia 25 tem presente do Papai Noel? Não. Aqui nós não temos presente do Papai Noel dia 25. E eles não ficam deslocados. Por quê? Como eu contei pra eles que Papai Noel é São Nicolau, eu dou presente pra eles, um presentinho, dia 6 de dezembro, que é dia de São Nicolau. Então, eu vou mostrar pra vocês ali daqui a pouco. Eu fiz uns saquinhos, igualzinho o saquinho que São Nicolau jogou na janela da casa das moças. Uau, apareceu aqui. Eles gostam muito dessas histórias. Então, eu fiz um saquinho. E tem lá o saquinho deles, né? Com o nominho deles. Então, é o presente de São Nicolau. São Nicolau presenteia as crianças. Ele gosta das crianças. Ele presenteia as crianças, então eles ganham uma lembrancinha no dia 6, que é o dia de São Nicolau. E no dia de Natal, no dia 25, o nosso foco é no nascimento de Jesus Cristo. E eles sabem que mesmo no dia 6, que eles ganham o presente de São Nicolau, eles sempre falam: mamãe, mas o melhor presente é Jesus. Eu sempre friso isso para eles. Para que eles entendam que aquilo ali, aquela coisa material que eles ganham é muito legal. Mas que mais legal ainda é ter Jesus, é ficar perto dele, é poder um dia estar no céu com ele. Então eu sempre tento lembrar isso para as crianças. E daí, isso no dia 6 de dezembro, é o primeiro presente, o presente de São Nicolau. Muitas vezes eu coloco o presente dentro das botas de Nicolau também, né? Eu coloco uns docinhos, alguma coisa dentro das botas de Nicolau e o outro presentinho maior no saco do Nicolau. E daí, o presente mesmo, né? Um presente maior, eu dou para eles no dia 6 de janeiro. Então, tem presentinho dia 6 de dezembro e tem presentão dia 6 de janeiro. Que é quando nós comemoramos, é o dia, né, da Epifania, dia de Reis. Quando os Reis Magos foram lá presentear Jesus. Então, o que é que eu falo para eles? Eu digo para eles que os meninos que se esforçam para parecerem com o menino Jesus merecem ganhar presentes, porque os Reis Magos foram dar presentes a Jesus. Então, uma forma de valorizar os meninos, as crianças, que se esforçaram para ficar parecidas com o menino Jesus é ganhar um presente. Então, eles vão se esforçando para serem bons, para fazerem a coisa certa. Eles se arrependem, eles pedem desculpa. E cada dia que passa eles aumentam essa compreensão, mais eles vão entendendo sobre isso e mais eles vão fazendo ações. Eles realmente vão escolhendo fazer boas ações e entendendo quando fazem más ações. E também tem essa questão, né,
esse incentivo do presente. Mas eu sempre focando, meu filho, esse presente é a valorização material do que você fez, mas realmente a melhor coisa que você pode ganhar, você não vai ver agora. Mas no seu dia final, que a gente não sabe quando é, mas nesse dia, você vai ter o maior presente de todos. Você vai estar abraçadinho com Jesus, você vai ver Maria, vai sentir o cheiro dela, ela deve ser muito cheirosa. Eu uso muito dos sentidos deles. Falar deve ser muito cheirosa. Jesus deve ser lindo. Imagina ficar no colo dele, abraçado. Não, meu filho, isso é demais. Então, assim, esse presentinho, esse dinossauro, esse bloquinho aqui é muito legal. Mas não tem nada mais legal do que ficar no céu feliz demais o tempo todo, né? Então, é assim que eu trato com as crianças, tá, gente? Sobre o Natal comercial, né, que infelizmente virou só isso. Não que isso seja ruim, mas só isso, e dessa forma tão forte, acaba sim sendo péssimo. Mas aqui a gente tenta unir as duas coisas, sempre deixando maior o que é maior e o que é eterno, que é a encarnação do Verbo, que é a vida eterna. Essa parte de como é que a gente trata. Agora, sobre as coisas, né? Eu tô vendo que tem coisa passando aqui, mas eu não vou ler, depois eu tento ler pra falar com vocês. Sobre as coisas. Esses anos todos, né? 2 anos. Mas eu tentei fazer atividades com eles, deles sentarem, pintar alguma coisa, colorir, fazer traçadinho e tal. Eles eram pequenos. Eu, na minha opinião, desaconselho, tá? Criança pequena, a gente ficar colocando muito isso agora. Hoje eu consigo ver que é muito mais proveitoso contar histórias, pôr pra pular, pôr pra dançar, cantar músicas, levar pra igreja, levar pra assistir concertos, esse tipo de coisa, sabe? Mas na época eu achava que eu tinha que, né, colocar as crianças pra fazer isso, era o que eu achava bom e foi o que eu fiz. Esse ano eu não vou fazer isso. Esse ano, o nosso advento, ele estará concentrado em arte, né, questão de pinturas, poesia e os cânticos, né? Se surgir alguma oportunidade de fazer traçado, eu vou usar os traçados da Maia, as coisas da Maia. Maia, querida, se você está aí, a Maia ficou de disponibilizar ontem, ela falou na live. Então eu vou, se os meninos pedirem alguma coisa assim, eu vou usar da Maia. Deixa eu ver o que mais. Eu tenho algumas coisas também do ano passado, mas eu acho que eu nem vou utilizar. Eu vou tentar focar nisso. A gente memorizar a poesia, inclusive no nosso material novo. Pelo menos uma poesia já tem separado. Eu já tenho mais umas 2 ou 3, que eu não sei se eu ponho, não sei se eu não ponho, mas assim, uma poesia vai. Uma poesia, um cântico e um hino. Alguma coisa assim. Um em latim, acho que dois em latim e um em português, que eu gosto muito. A gente vai tentar decorar, a gente vai tentar aprender, a gente quer aprender a cantar, porque a gente vai utilizar na nossa novena de Natal. Então eu vou focar nisso, gente. E pretendo, por favor, rezem para dar certo, pretendo fazer alguns jogos também para o nosso material. Que eu quero fazer jogos legais com as crianças sobre os acontecimentos da árvore de Jessé, que esse ano a árvore de Jessé vai ser tipo a coluna dorsal da nossa vivência do advento. Tá, aí me perguntaram, né, vou falar primeiro da coroa. A coroa do advento. Lá na missa a gente sempre vê a coroa, cada domingo acende uma vela da coroa. E, gente, eu tive uma pergunta, tá, mas e as cores da coroa? Por que tem coroas que são coloridas e tem coroas que são só brancas? E tem coroas que são só roxas? Isso no nosso material dos pais, eu não sei se das crianças tem, mas dos pais tem. Explica a questão da coroa, de onde surgiu, que veio de uma tradição luterana, e daí da questão das cores, que na liturgia protestante são de várias cores, do mais escuro até o mais claro, mostrando que perto do nascimento do Verbo vai ficando mais claro. Na época, eles faziam 24 velas. Nos dias da semana eram velas menores e nos domingos velas maiores. Isso dentro do luteranismo.
Isso na Alemanha. Depois as pessoas foram conhecendo, foram descobrindo, os católicos foram conhecendo a Igreja Católica, acho que foi em 1925, 1930, a Igreja aderiu isso para a liturgia católica, só que com apenas as 4 velas. E daí o que acontece com as cores? Né? As cores, pelo que eu tinha pesquisado, isso foi na época, né? Eu não sei se existe alguma brecha, alguma coisa, eu tô perdendo o nome da palavra, mas na época, pelo que eu tinha pesquisado, a única coisa dentro da liturgia que muda de cor conforme o tempo litúrgico são as vestes litúrgicas. Tanto a ornamentação do altar, da mesa da palavra, quanto as velas são sempre brancas. Isso de acordo lá com as regras, né? Mas eu não sei se por tradição, não sei se existe essa brecha, as pessoas começaram a ornamentar os altares com as cores litúrgicas e utilizarem velas coloridas. Então, a questão das velas é o seguinte, alguns lugares mantêm o padrão litúrgico, que são todas as velas brancas, 4 velas brancas. Alguns lugares utilizam a vela do tempo litúrgico. Então, normalmente são 3 velas brancas, uma vela rosa, que é do Domingo Gaudete. E na Irlanda, além dessas 3 velas roxas e uma vela rosa, tem uma vela branca que é no dia do Natal, né? E tem gente que coloca uma vela de cada cor litúrgica, verde, roxa, vermelha e branca, que faz a coroa desse jeito. Eu aqui em casa, eu gosto de fazer a coroa, como é na minha igreja doméstica, eu gosto de fazer a coroa com as cores do tempo litúrgico e no estilo irlandês. E a vela branca no centro do nascimento de Jesus. Eu gosto de fazer assim. Isso. E daí aqui em casa, eu faço no domingo. O meu pai, ele é diácono, então eu peço pro meu pai. Isso eu fiz ano passado, né? Que foi o primeiro ano que a gente realmente fez o negócio inteiro. Eu peço pro meu pai vir aqui, dar uma bênção na coroa e pra gente começar os trabalhos. Eu acredito, eu lembro uma vez o Rafael Brodbeck falando, eu não sei se foi do Ciro, se foi da coroa, mas eu acredito que deva ser a mesma questão. Eu acredito que o chefe da família, né, no caso o pai, que é o sacerdote doméstico, ele possa dar uma bênção na coroa, tá? Como não é um rito, né, um culto público, um rito assim, acredito que o pai possa fazer essas vezes da bênção da coroa. Aí agora a árvore de Jessé. A árvore de Jessé vai ser a coluna dorsal do nosso advento aqui em casa. Então, todas as coisas que eu vou fazer, as pessoas me perguntaram, como é que você vai organizar as atividades, né? Como eu vou restringir em poesia, nessa parte de letras e de artes visuais, vai ser mais fácil para nós aqui. E eu vou seguir toda essa guia da coroa do advento, da árvore de Jessé, inclusive para as atividades extras que nós vamos fazer. Então, a árvore de Jessé, me perguntaram assim, mas por que começa da criação do mundo? Né? Eu não tive tempo de pesquisar se existe algum significado da tradição, de quando começou a árvore de Jessé. E eu não uso também as leituras iguais, muita gente coloca. Eu separei as leituras que eu percebo que são mais aproveitáveis pelos meus filhos. Se vocês quiserem acompanhar do jeito que foi mais aproveitável para as minhas crianças, que chamaram mais a atenção delas e que eu consegui ficar mais frutífero, eu vou disponibilizar isso para vocês no novo conteúdo que eu estou fazendo. Mas se não, para ficar ainda mais personalizado, você não tem tempo, aí você adquire o meu conteúdo, mas observa. Esse ano, observe o que é mais aproveitável para os seus filhos, que histórias bíblicas conseguem fixar mais a atenção deles. Porque, assim, tudo bem que existem histórias que têm mais peso, né? Que tem mais peso no final das contas, na questão do mistério da encarnação, morte e ressurreição de Cristo. Mas, talvez, essas histórias, para aquelas crianças daquela idade, elas não chamam a atenção da criança. Então, a gente tem que entender a condição, a capacidade dos nossos filhos e ir aumentando e dando conforme eles conseguem absorver,
Então aqui eu separei essas, que eu vou depois mostrar pra vocês. E a criação do mundo. Por que começa na criação do mundo? Porque, assim, a gente tem que entender o que veio primeiro para conseguir valorizar o que tá tendo agora. Então, assim, pra gente entender o peso e quão grande, quão maravilhoso é o nascimento de Cristo, a gente tem que entender lá no começo. Né? A gente tem que ver como foi lá no começo. Como foi a criação. Como Deus amou aquilo tudo. Como foi a queda do homem. A ruptura. Tudo que aconteceu. Todo aquele trajeto. Para a gente conseguir entender por que foi tão importante. Por que é tão importante o nascimento de Jesus. Porque o sim de Maria foi tremendo. Por que Maria é nova Eva? Por que Cristo é novo Adão? Se a gente não conhece a história, isso a Júlia falou, a história sagrada do povo de Deus. Se a gente não conhece essa história, a gente pode até saber que é importante de ouvir falar, mas é diferente o impacto que causa conosco. Por isso que começa lá na criação do mundo. É isso. A coroa do advento eu já falei. O presépio. Ah, não, vou falar do calendário do advento para fazer essa ponte com a árvore. E daí me perguntaram assim, qual que é a diferença entre a árvore de Jessé e o calendário do advento? Se de certa forma os dois são contagem regressiva. Tá, se a gente for parar para pensar, tanto a árvore de Jessé, quanto o calendário do advento, quanto a coroa do advento, tudo é contagem regressiva. Só que cada um foca em um aspecto dessa contagem regressiva. Na época que eu pesquisei, era bem assim, ficava bem nítida a distinção. O calendário do advento era um negócio muito mais superficial. Era uma contagem regressiva, como é que se diz? Está situando a criança no tempo, né? Tipo assim, falta 24 dias para o Natal. Então, hoje você vai ganhar uma balinha, ou você vai assistir um filme, você vai fazer uma caridade, você vai... Isso, coisas práticas mais superficiais, não tão profundas. A árvore de Jessé, já esse tá travando muito. Gente, pra você está travando também? Ou é só pra Maia? Aqui começou a chover, então eu não sei se é só pra Maia ou se pra vocês também está travando. Se alguém mais puder. O meu não. Não. Então eu vou continuar. Maia. Aí travou. Acabou de travar. Voltou. Tá beleza, gente? É. Foi só falar, travou. Mas eu tirei da TV, da internet a cabo e coloquei o 3G. Então, beleza. Então, eu vou continuar. Se eu conseguir lembrar direitinho onde é que eu tava, mas qualquer coisa eu retomo. Tava falando do foco dos três, né? Da árvore de Jessé, da coroa do advento e do calendário do advento. Então, enquanto o calendário do advento, foi o que eu percebi nas minhas pesquisas, focava bastante na questão do tempo mesmo, na contagem regressiva e dava preminhos, doces, pequenos presentes ou algumas atividades bem pontuais, mas mais superficiais, a árvore de Jessé, ela trazia a história da salvação. Né? Então, trazia desde disso que a gente falou da criação do mundo até o nascimento de Jesus. Aí depois a gente retoma no tempo comum e na quaresma, para finalizar a história da salvação na Páscoa. Inclusive, eu estou pensando em ampliar minha árvore de Jessé aí até a Páscoa, mas essa é outra conversa. E daí, a coroa do advento é a marcação dos domingos, né? E nesses domingos, a gente consegue acompanhar essa divisão litúrgica do fim dos tempos e da encarnação do Verbo. Então, os focos seriam diferentes. Então, seria basicamente essa a diferença. Aqui, eu estou tentando colocar tudo numa coisa só. Esse ano eu não vou conseguir fazer a coisa física numa coisa só, mas ano que vem eu vou tentar fazer tudo numa coisa só, para realmente
a árvore de Jessé ser mesmo a estrutura, a coluna do nosso advento. Aí a questão do presépio, né? Também me perguntaram sobre o presépio. Se tem ordem para colocar as coisas, se tem dia certo. Olha, eu não sei direito, tá? Eu já vi pessoas falando um tipo de ordem, né? De começar primeiro seguir a sequência também da criação, primeiro o firmamento, então coloca o chão e coloca o céu e coloca a casinha e depois vai os animais e depois de um a um, né? Se eu não me engano foi até a Mariana Fabri que falou, eu até tentei pesquisar no Instagram dela, mas eu não achei. Eu lembro dela falando do pessoal lá, dos padres do Paraguai, que foram me explicando para eles e que eles seguiram ano passado essa sequência. Eu vou até tentar conversar com ela, que eu acho que ela tinha feito um material, se eu não me engano. Eu vou perguntar para ela, se ela tiver alguma coisa, eu disponibilizo para vocês. Eu peço para ela permissão, peço para ela me passar e permissão para disponibilizar para vocês. Eu vi também uma moça, esqueci o nome da moça, que me mandou uma mensagem falando de um conteúdo que ela estava fazendo pro Advento, e lá ela fala mais ou menos, acho que nesse jeito que a Mari seguiu, né, do firmamento, dos animais e nessa ordem, mas eu não sei dizer para vocês ao certo de onde isso vem, se isso é uma tradição da igreja, de quando começou, eu não sei. O que eu sei é o que eu faço aqui. Aqui em casa eu sigo a tradição do pessoal mais velho aqui da minha região, que é montar o presépio sem o menino Jesus, né? Eu tô pensando ainda se dessa vez eu deixo José e Maria fora, ou se eu sigo essa questão do primeiro fazer o chão, se eu for explicando com as crianças, eu vou avaliar, porque às vezes acaba ficando muita coisa, né? Para ensinar a mesma coisa fica repetido e cansa as crianças, então eu tô analisando, mas eu não sei dizer para vocês ao certo. Eu vou perguntar para Mariana e qualquer coisa eu aviso vocês aqui pelos stories. Aí a novena. Aqui em casa a gente faz a novena de Natal, começa no dia 16. E as crianças fazem a novena infantil, que é o enxovalzinho. Eu vou mostrar para vocês ali como é que eu fiz, como é que eu preparei. E logo após a nossa novena, eles fazem um enxovalzinho. Esse ano eu acredito que eles vão conseguir participar da nossa novena adulta, porque eles já estão melhorando a participação nas nossas atividades religiosas. Então eu acredito que eles vão conseguir participar também da parte adulta. O dia dos presentes eu já falei, a história de Nicolau eu já falei, dos materiais eu já falei também. E daí, gente, no nosso canal lá no YouTube, eu tinha colocado no passado, eu até tinha visto, acho que foi a Paola, a Júlia falando aqui, do desenho de São Nicolau. Esse desenho tá lá no nosso canal no YouTube, Minha Porta Estreita. Tem também alguns, não sei se são mais 2 ou mais 3, filminhos e desenhos sobre o Natal. Ano passado eu tive um saco de vinho, eu tava grávida da Isabel e eu não conseguia dormir direito à noite. Então eu ficava vendo desenhos infantis para fazer uma seleção do que dava ou não para eles assistirem. Achei vários desenhos com gráfico bem fofinho sobre o nascimento de Jesus, mas todos com umas pitadas, assim, umas pitadas protestantes mesmo, e daí eu não permiti. Se eu não me engano, teve um que era mais ou menos, assim, que dava para os pontos que poderiam surgir de dúvida nas crianças, estava fácil de responder e fixar a doutrina católica neles. Acho que foi esse que eu coloquei, não tenho certeza. Eu tenho, assim, uma enxurrada de desenhos desenhos e filmes bíblicos no computador, mas eu não tive tempo ainda de fazer essa separação. Aos poucos eu vou fazendo e vou abastecendo lá o nosso canal. Então, coloca lá o nosso canal, segue, curte, eu não sei qual que é o termo do YouTube, mas faça isso lá, põe o tal do sininho, que daí vocês vão acompanhando sempre que eu vou colocando conteúdo lá. E tem músicas também, se eu não me engano, a Mariana Fabri de novo. Ela é ótima nisso. Eu gosto muito das coisas que a Mari posta. E ela tinha feito uma playlist de Natal com os cantos gregorianos. E daí eu compartilhei
A playlist delas, eu não sei se tá lá no nosso canal, eu acho que tá, acho que ela me deu a permissão. Questão dos símbolos de Natal. Aqui no nosso caderno, tanto no caderno do Advento das crianças quanto dos adultos, fala um pouco dos símbolos da coroa do Advento, porquê das cores, porquê dos elementos, fala das cores das velas. Fala também sobre, não sei se fala da árvore, mas assim, eu li hoje por cima, falando sobre a árvore, né? Que, se eu não me engano, não sei se era São Bernardo de Claraval, um santo, ele estava evangelizando os druidas, e os druidas veneravam, cultuavam árvores. E daí, ele escolheu uma árvore lá, que eu esqueci o nome da espécie, que é um pinheiro lá, e que ele tem a forma triangular com os galhos para cima. E ele utilizou da forma para explicar sobre a Trindade e os galhos para cima para dizer na questão da elevação, né, para o alto, desejar aspirar às coisas superiores. E ele foi catequizando os druidas com isso. Então, mais uma vez, é a pedagogia da igreja, é a pedagogia que eu convido vocês a conhecerem e aplicarem. Falando mais alto aí, né? A gente não exclui as coisas que acontecem ao nosso redor, mas a gente coloca o olhar cristão ali, a gente coloca o olhar católico, a gente vive a doutrina, a gente vive a obediência, a gente vive o amor e a caridade a partir daquilo, com o olhar certo, na perspectiva certa. A gente não fecha os olhos. Tanto que para conseguir fazer as coisas certas, a gente tem que estar de olho aberto para a realidade, né? Então, eu acho que disso é isso. Eu vou mostrar pra vocês, eu espero que dê tempo, eu não sei quanto tempo faz que eu tô aqui, mas eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui na minha salinha da bagunça. Vocês desculpem a bagunça, porque eu não tive tempo de arrumar mesmo. Eu vou virar e vou mostrando pra vocês e vou explicando. Aqui, ó. Esse livro aqui eu ganhei do meu pai, Harpa de Sião. Eu acredito que esse livro aqui tem na Alexandria Católica, viu, gente? Eu lembro que eu tinha visto esse livro lá. É Harpa de Sião, não é arca, não. Olha lá, ó. Ele tem alguns cantos do Advento, tá vendo? Tem de todos os tempos litúrgicos. O meu pai estava me explicando que esse livro aqui é tipo o inário antigo, Harpa de Sião, lá na Alexandria Católica. Aí vem aqui, vou mostrar pra vocês. Bíblia. Essa Bíblia aqui foi a Bíblia que eu utilizei com as crianças nos 2 últimos anos. Inclusive, ela tá até interditada, porque a bichinha tá sem página. Tá assim, catreca. Eles detonaram a Bíblia. A gente permite acesso dos meninos aos livros. E, às vezes, eles... Agora não mais, né? Mas antes eles faziam. Às vezes vai pega torto, daí cai página, enfim. Tá tudo remendado, estão vendo? Eu tinha usado essa Bíblia. Eu gosto do texto e eu gosto até das ilustrações, estão vendo? Eu tinha usado essa. Eu tô usando essa um pouquinho de guia para algumas coisas que eu preciso. Eu vou usar também na Escola de Jesus. Eu até deixei... Já tô começando a separar. Quer ver? Acho que tem aqui questão do nascimento de Jesus. Aqui, ó. Viu? Nascimento de Jesus. Esse livro também vocês encontram lá no Alexandria Católica, naquele blog. Tem lá para vocês baixarem. Daí vocês conseguem utilizar. Então, dá também para ensinar as crianças. E eu vou seguir muitas das leituras por esse livro aqui, a Bíblia em Quadrinhos. Eu não sei se ela tem ainda, mas a Dona Eva da Sofos Underline Livros, ela tinha exemplares dessa Bíblia aqui para vender. De todas as Bíblias infantis que eu já peguei na mão, que eu já li, esta é a melhor. De texto, não é um texto infantilizado, e as ilustrações são bacanas. Eu já separei tudo, tá vendo, ó? Já separei tudo, eu separei coisa demais, e aos poucos eu fui excluindo. Aqui foi uma poesia que eu usei ano passado, do Vinícius de Moraes. Se eu achar esse arquivo aqui, eu não sei onde é que tá, mas se eu achar, eu disponibilizo pra vocês de novo, aviso onde. Essa aqui é a nossa novena, que eu fiz também, ó, do Santo Afonso. Se eu não me engano, é essa novena aqui. Se eu não me engano, essa novena tem no livro que vem junto com o Sermão da Montanha do Minha Biblioteca Católica. Mas eu acho que tem lá também na livraria da Déia do Tiba, que inclusive tá em promoção.
passem lá pra ver. Às vezes vocês conseguem adquirir esse livro aqui. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Já tô separando tudo. Esse livro, essas listas aqui são erro da minha impressora. Esse livro aqui tem também no Alexandria Católica sobre São Nicolau, olha lá, ó. Tá vendo? Acredito que é daquela coleção que o Felipe Neri, da editora Catequese, está relançando. Eu não sei se esse mês vem, porque eu não assino. Infelizmente, a gente não tem condição de assinar todas as ótimas iniciativas que tem por aí. A gente tem que escolher. Mas eu acredito que seja esse livro aqui que o Felipe Neri, a editora dele, Clubinho Catequese, está lançando. Então, confiram lá se é esse que vem esse mês. Eu uso também o Evangelho de uma Avó. Tem até já tá bem marcado, ó. Do Clubinho... Não, da Encontrando Alegrias, né? Do Clubinho não, do Zé Badi. Eu acho que deve ter para vender lá. Eu vi a Camila falando que tá em promoção também. Eu não sei se esse livro, mas alguns livros do Clubinho estão em promoção. Legenda Áurea. Esse a gente também não assina, mas eu assinei esse primeiro. E justamente esse primeiro tem do Advento. Então, eu vou dar uma lida e ver o que eu posso usar com as crianças. A gente não assina também porque não dá para assinar tudo. E como eu já tenho um livro que fala dos santos e nossos filhos são pequenos e tem pouca ilustração, não chamou tanto a atenção deles, eu acabei optando por não assinar e continuar com a leitura do Na Luz Perpétua. Vai ficar salva essa live? Olha, eu vou deixar aqui 24 horas e espero que a memória do meu celular permita que eu salve, tá bom? Bate o Sino Pequenino. Esse livro aqui de pop-up, tá vendo? É bonitinha a história. Esse livro eu comprei numa livraria católica. Eu acredito que ele é da Paulinas. Bate o Sino Pequenino. Não sei que horas são, se tá pra acabar o tempo da live. A Arca de Noé também é de pop-up. Um Hino de Natal de Charles Dickens. Esse mês também, no Clubinho, não sei se já fechou, acho que não. Confiram lá. Vai vir um conto de Natal pro Clubinho. Pretendo utilizar com as crianças também, que a gente assina Clubinho e minha biblioteca católica. Tô separando aqui no livro das virtudes histórias, tudo a ver com a nossa árvore de Jessé, viu, gente? Esses livros aqui são riqueza. Indico pra vocês. São livros pequenos, mas com uma profundidade maravilhosa. Mas não são, assim, para utilizar com as crianças. Qual Clubinho que vai vir do Jesus? É o Clubinho literário da família Badi. Clubinho literário. Esses livros eu indico, tá? Esses livros aqui são livros para vocês, pais, para vocês lerem. E daí vocês conseguem entender muita coisa bacana aqui. É coisa simples, sabe? Com certeza deve ter coisa muito mais profunda. Então, assim, esses livros eu indico. Eu comprei na Quadrante, numa promoção muito maravilhosa na Quadrante. Eu lembro que eu paguei R$60 com 1 milhão de livros. Então, assim, vale a pena. Ó, A Caminho de Belém, Dorothy Den. É muito bom esse livro, sério, gente. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Paula, procura esses aqui na editora, que não é caro. E se tiver em Black Friday, então, vai estar mais barato ainda. A Caminho de Belém, muito bom. Contemplar o Natal, bom demais também. E são pequenos, ó, muito pequenos. Vale a pena. Esse aqui, O Presépio das Crianças, é extraordinário esse livro, gente. Pequeno também. Extraordinário para nós adultos. Esses 3 aqui, ó. Para nós lermos e entendermos. Por onde começamos? Olha, se você conseguir comprar esses 3 livros aqui, ó, e ler esses 3 livros, você vai entender muita coisa. Sabe? O Presépio das Crianças, Caminho de Belém, Contemplar o Natal. Se eu tenho uma lista, eu acredito que esses livros aqui estão salvos nos nossos destaques do Advento do Natal, mas eu vou tentar fazer um destaque melhor com eles, tá? Esse aqui, Contos de Natal. São várias historinhas. Esse aqui dá para ler para as crianças. Aí eu aconselho que vocês leiam e vejam o tamanho dos contos e o que tipo de conteúdo, o que seus filhos podem aproveitar mais.
Tira foto. Vou tentar tirar assim, tá, gente? Esse daqui, gente, eu não conheço. E tá aqui. Tá aqui porque fala de coisas do interesse. Eu vou ler. Esse livro era do meu pai. Meu pai guardou muitos livros dele. Meu pai tem mais de 60 anos, guardou todos os livros dele. Todos não, mas muitos, e me deu. Então, esse aqui eu vou ler pra ver se vale a pena colocar. Outra coisa, esse aqui eu deixo pra eles ficarem manipulando, sabe? O Janjão adora um livrinho pequenininho, então eu deixo pra eles ficarem manipulando. Não leio muito. Sinceramente, eu não gosto do estilo de gravura, mas é assim, livro pode rasgar, não tem problema. Não gosto das gravuras, eu acho os textos muito infantis, mas eles ficam aí pra, tipo, Bebel tá aí também, pode pegar, ninguém vai chorar por isso. Esses aqui são livros pra acompanhar os dias da árvore de Jessé, né? Sobre histórias que nós falaremos na árvore. O Administrador do Rei, esses aqui eu comprei tudo em sebo, tá? Procura lá no estante virtual que pode ter. Salomão, Sabedoria Verdadeira. Arca de Noé, de Orígenes Lessa, esse é muito bom. Inclusive, tô pra comprar os outros 2 dessa coleção aqui que tem, da Editora Global. Eles são livros um pouquinho caros. Eu paguei R$5 na época pela Amazon numa promoção. São livros um pouquinho mais caros. Acho que estão custando em torno de 30 e pouco, R$40. Eu acho caro, sabe, gente? Pra esse tamanho de livro eu acho caro. Mas vale a pena, tá? As ilustrações são ok. Eu sei que tem gente que gosta do estilo. Assim, não são disformes, sabe? Então, pra mim, é bem aceitável. Mas eu não acho muito bonito. Sendo bem sincero, não acho lindo, mas acho bem ok. Acho que não faz mal pro senso estético da criança, não. Acho até interessante pra eles verem a diferença. Tá? Orígenes Lessa, bem legal, a gente leu hoje. Esse daqui, a ilustração não é tão ok, né? A gente ganhou. Mas para eles ficarem folheando, às vezes eles vão no banheiro e gostam de pegar uns livrinhos, eu permito esses aqui. Esse aqui é daquele livro Legenda Áurea, eu acho, da época que eu ainda utilizava PDFs. Hoje em dia eu não utilizo mais. Mas já tá aí, não vou jogar fora. Então, quem tem Legenda Áurea, lá São Nicolau. Inclusive, no livro das Virtudes, tem essa opção Nicolau. Aqui, também, do Padre Reginaldo Manzotti. Assim, as ilustrações, novamente, não acho maravilhosas, mas acho aceitáveis. O texto é mais ou menos, né? Mas dá pra mostrar para as crianças, é mais uma fonte para eles ficarem rodeados sobre a questão. Tem também um livro da FEPAS para crianças e o livro dos heróis lá no Alexandria Católica você encontra. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, gente, o maior improviso do mundo, tá? Essa aqui é a minha salinha de trabalho. Então eu improvisei com essas fitas. Eu prendo o meu calendário do advento num varal. Eu adoro varais, então eu tenho um varal na sala e eu penduro ele no varal. Então eu fiz assim, bem simples. Eu ia melhorar ele, mas eu não tive tempo. Então eu coloquei os númerozinhos, eu pus plástico mesmo. Por que eu pus plástico? Porque eu tenho as minhas fichas. Esse ano eu não vou usar essas fichas porque elas já estão escritas, ó. Santa Missa, acender a última vela. Cuida com o tempo para poder salvar a live. Quanto tempo que tá, Paola? Ah lá, leitura tal. Aí eu venho aqui, ó. Eu tava deixando aqui, ó. Ó. Viu? Então, quando as crianças abriam, já dava pra ver. Deixava tudo montado. Esse é meu calendário. Ficou bem grande. Os meninos ficaram doidos com isso aqui. Porque cada dia era um que abria e eles adoravam. Aqui minhas meias pra Nicolau. Tem que colocar o I de Isabel, ó. Bento, João, Pedro, Aliciano. Eu que fiz. Tudo no feltro. Dona Paola. Falta 5. Clica no ao vivo que aparece o tempo. Gente, eu não sei o que é isso. Clica no ao vivo. Mas se parar no meio, eu volto e finalizo. Não dá pra salvar? Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui, vou salvar e volto e finalizo de mostrar pra vocês. Daí quem não quiser ver, já pode dormir com Deus. E quem quiser ver o resto das coisas, eu já deixei separadinho, bonitinho aqui e volta. Pode ser, gente? Que daí eu finalizo rapidinho. É que é tanta coisa, o negócio é tão maravilhoso. Eu gosto tanto de partilhar sobre isso, vocês não fazem ideia. Pode ser?
Então, beleza. Tô saindo aqui, vou salvar e já volto. Salve Maria.